A partir desse vídeo não tem mais como errar. Você pode se perguntar, quantas placas eu preciso para minha casa, comércio ou empresa? Pois uma empresa passa um dimensionamento com 7 placas, outra empresa passa um dimensionamento com 8 placas, outra empresa com 10 placas. Mas então como fazer o cálculo exato de quantas placas você precisa, sendo você um cliente que quer instalar energia solar na sua casa, ou comércio, empresa, enfim, ou você como um integrador que está dimensionando um sistema fotovoltaico para o seu cliente? Fica aqui comigo que você vai sair desse vídeo pronto para responder essa pergunta. Bora pro vídeo! Fala galera do Papo de Energia, Jandir Andrade aqui, bora para mais um vídeo. E nesse vídeo você vai aprender a fazer o cálculo exato na sua região de quantas placas você precisa para suprir o seu consumo de energia para o seu sistema fotovoltaico, para o seu sistema de energia solar fotovoltaico. Então antes de mais nada, eu preciso te pedir para você se inscrever, dar o like e ativar as notificações, porque isso é muito importante para o YouTube entender que você gosta desse conteúdo e assim ele indicar para mais pessoas. Então mais gente vai se beneficiar com esse conteúdo de qualidade e saber como calcular quantas placas precisa para o sistema de energia solar. Então, sem mais delongas, bora para o conteúdo. A primeira coisa que você vai precisar é da média de consumo e essa informação consta na conta de luz do cliente. A maioria das contas de luz tem uma média dos últimos 12 ou 13 meses, vai depender da concessionária. Mas para que você precisa dessa média? Você precisa saber qual o consumo médio nos 12 meses do ano, pois sim, vão ter consumos diferentes com base na época do ano que você estiver olhando. Por exemplo, em janeiro, quando se utiliza mais ar-condicionado, vai ter um consumo de energia maior. Normalmente no inverno tem-se um consumo de energia menor por conta de não usar tanto ar-condicionado. Isso muda, é claro, se você usar aquecimento, né? Então a gente utiliza uma média do maior número possível de meses para a gente saber com precisão qual o consumo médio dessa pessoa, dessa unidade consumidora. Então basicamente, como você tira a média? Você pega a soma dos últimos 12 meses, ou seja, soma janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, enfim, até dezembro, soma todos esses valores, pega esses valores e divide por 12, porque são o número de meses que você somou. Se porventura sua conta de luz tiver só 6 meses, como algumas concessionárias tem só 6 meses, você vai somar os últimos 6 meses e dividir por 6. Então você sempre vai somar o número de meses que você quiser tirar a média. E é claro também porque existem diferentes irradiações ao longo do ano. Então, nesse exemplo que eu vou utilizar aqui, a média, considerando os altos e baixos ao longo de todo o ano dos últimos 12 meses, é de 427 kWh mês. Ou seja, essa unidade consumidora consome em média ao longo do ano inteiro 427 kWh mês. Sabendo disso, a gente precisa agora descobrir o consumo médio diário dessa unidade consumidora. E como é que eu faço para saber disso? Você pega os 365 dias do ano e divide por 12 meses. Você vai ter uma média de 30,41 dias por mês. Por que 30,41 dias? Porque no mês de fevereiro, por exemplo, nós temos um mês com 28 dias, vão ter meses que vão ter 31 dias, vão ter meses que vão ter 30 dias. Então, com isso, a gente sabe que a média de dias no ano, nos 12 meses, é de 30,41 dias por mês. E guarda esse valor que a gente vai utilizar ele. Então, pegando os 427 kWh por mês, que é a média de consumo dos 12 meses, e dividindo isso por 30,41, que é a média de dias por mês que nós temos ao longo do ano, como eu acabei de falar, nós vamos ter que o consumo médio diário é de 14,04 kWh por dia. Ou seja, considerando todos os altos e baixos do inverno, verão e tudo mais, nós temos uma média de consumo diário dessa unidade consumidora de 14,04 kWh por dia. Então, só recapitulando, né, pessoal, nós temos o consumo médio mensal de 427 kWh mês, dividimos isso pelo número de dias médio do mês, que a gente viu que é 30,41 dias no mês. Então, nós vamos ter um consumo médio diário de 14,04 kWh dia. E agora a gente vai descobrir a irradiação média na sua região. Pois sim, pessoal,
em cada parte do país existe uma irradiação média, ou seja, na região norte, na região nordeste, por exemplo, do país, nós vamos ter um sol com uma maior potência. Já na região sul do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, por exemplo, nós vamos ter uma irradiação menor por conta de posição solar, por conta da questão da translação do sol ao redor do nosso globo. Então já comenta aqui embaixo para mim se você quer que eu faça um vídeo explicando mais sobre o caminho do sol, sobre como funciona essa questão de irradiação solar. Então, para descobrir a irradiação média por região do país, nós temos um órgão no Brasil que mede essas estatísticas. Então ele pega épocas em épocas do ano, durante muitos anos, durante 10 anos, pega amostragem durante vários anos e identifica as potências médias do Sol ao longo do ano. E esse órgão que realiza esse trabalho é o CRECESB, um órgão referência nesse assunto. Então eu vou estar deixando o link aqui na descrição do CRECESB para que você possa acessar o site e também encontrar as informações que eu vou te mostrar agora na tela do meu computador. Bora lá! Então, pessoal, vamos aqui para a tela do meu computador, como eu comentei, né? Você pode tanto pegar o link que eu deixei na descrição do vídeo, tá? Lá na descrição do vídeo vai ter esse link do CRECESB, como você pode vir aqui no Google e digitar CRECESB para encontrar o link do CRECESB. Aí você vai entrar aqui no link. Aqui no site do CRECESB vai ter essa aba lateral aqui, onde vai ter essas informações. Você vem aqui em potencial energético, potencial solar, clica no potencial solar. Então aqui, pessoal, tem esse local no site onde você insere a latitude e a longitude da região em que você se encontra. Então por isso que eu falei que a gente vai aprender a descobrir exatamente quantas placas precisa para cada região do país, não importa a região do país que você tiver, porque aqui você vai inserir a latitude e a longitude da sua região. Então, como você descobre a latitude e a longitude da sua região? Você vai lá no Google Maps. Então, aqui no Google Maps, né, eu vou querer encontrar a irradiação específica da região de Gravataí. Então, eu vou pesquisar aqui a região de Gravataí. Vou clicar em um ponto aleatório aqui do mapa, não importa se você clicar num ponto aleatório, porque o CRECESB ele monitora por cidades, então se você clicar num ponto aleatório, não necessariamente que você não vai estar pegando o ponto específico do local que você quiser pegar. Se você quiser pegar o endereço certinho do local da instalação, também pode ser, não tem problema. Mas eu já te afirmo que não vai fazer muita diferença, tá? Então eu clico nesse ponto aleatório aqui. Não necessariamente você precisa clicar no ponto exato da sua instalação, pois o CRECESB é um órgão que monitora por cidades. Então você pegando da cidade que você quiser monitorar, já é suficiente. Então eu cliquei nesse ponto aqui, vai aparecer aqui embaixo essas informações, vou clicar nelas. Então aqui eu já vou ter a minha latitude e a minha longitude da minha localização, até aparecer uma fazenda aqui. Então eu vou pegar essa latitude aqui, Ctrl C para copiar, lá no CRECESB Ctrl V, e aqui a longitude, Ctrl C com o sinal também, tá, pessoal? Ctrl V e buscar. Então tá aqui, né? Ele vai aparecer as estações de medição, certo? Vou rolando aqui para baixo. Então nesse caso, pessoal, eu vou considerar, se você também vai considerar a maior média anual. Então tá aqui, ó, a maior média anual, ele vai considerar todos os meses do ano, todas as irradiações do ano, janeiro, fevereiro, até dezembro, né? Então a gente vê aqui que dezembro a gente tem a maior radiação e vai ser a nossa irradiação média, 4,65 kWh por metro quadrado dia. Então, em Gravataí tá aqui a irradiação média, 4,65. E de quebra também, né, pessoal, ele fala que a inclinação ideal, que aqui seria 22 graus. Para essa maior média anual aqui, seria 22 graus a inclinação. Então a gente descobriu a irradiação, que é 4,65 kWh por metro quadrado dia, e também descobrimos a inclinação aqui. Uma informação adicional, pessoal, é que essa irradiação ela pode alterar um pouco com o tempo. Então, se você voltar e olhar meses depois, anos depois, talvez esse valor aqui tenha mudado um pouco, mas não foge muito disso, tá? Então, pessoal, nós vimos que para a região de Gravataí, no Rio Grande do Sul, nós temos uma irradiação média ao longo do ano, ou seja, entre os altos e baixos de radiação ao longo dos meses do ano, nós temos uma irradiação média mensal de 4,65 kWh por metro quadrado por dia. Essa é a unidade de medida utilizada
para irradiação nas regiões. Então, essa irradiação que vai ser em Gravataí, por exemplo. Vamos supor que você for de outra região, basta você pegar a latitude e a longitude, como nós acabamos de ver, e pesquisar para a sua região. É muito simples de descobrir esses valores. Então, pessoal, como nós tínhamos acabado de ver nos nossos cálculos, a gente viu que o nosso consumo médio diário de energia era de 14,04 kWh por dia. Então, o quanto a gente consome de energia por dia, em média, ao longo dos dias de todo o ano, considerando os altos e baixos, é 14,04 kWh dia. Então, agora nós vamos fazer o seguinte cálculo. O consumo médio diário de 14,04 kWh por dia, dividido por 4,65 kWh por metro quadrado por dia, dividido por 4,65 kWh metro quadrado dia, que foi o valor que nós acabamos de pegar no Cresesb. E com isso, pessoal, nós temos a potência de 3,01 kW pico. Então você percebeu que eu falei quilowatt pico? O que seria o quilowatt pico? Quilowatt é a unidade de medida utilizada para placas solares, para módulos fotovoltaicos. E o que ela significa? Do quilowatt, o quilo significa vezes 1000, o watt, a unidade de watt, e o pico é as condições em que a placa foi testada. Mas o que é isso, as condições que a placa foi testada? Para estabelecer um padrão de qualidade, para estabelecer um padrão de eficiência entre as placas solares, foi adotado uma forma de testar as placas em laboratório. E essa forma de testar as placas em laboratório é chamada de STC, que significa Standard Test Conditions, que no português, condições padrões de teste. Mas o que é isso, afinal? Para que serve esse Standard Test Condition? Basicamente, é criado um cenário em laboratório onde é colocada uma irradiação específica a uma temperatura específica para descobrir a potência que os módulos atingem. Ou seja, as placas são colocadas a uma irradiação de 1000 watts por metro quadrado a uma temperatura de 25 graus. Então elas vão apresentar a sua potência em watt pico. Então o pico vai representar o ponto máximo de potência que essa placa atingiu nos testes em Standard Test Conditions, em condições padrões de teste, que é o STC que a gente acabou de falar. Mas a placa vem em watt pico e eu falei o sistema em quilowatt pico. 3,01 kW pico é a mesma coisa que 3010 watt pico. A única coisa é que por ter o quilo, divide o valor por 1000. Então nós sabemos que a potência do nosso sistema é 3,01 kW pico, né? Mas existe um fator que a gente precisa considerar, pois como eu falei, esse valor ele está nas condições de laboratório das placas, as condições perfeitas para as placas, mas nem sempre elas vão estar nessas condições. As placas solares, os módulos fotovoltaicos vão apresentar perdas por vários fatores. Por a questão de orientação, questão de distância do cabo, do inversor até o ponto de injeção, se for no sistema on-grid. Por questão de orientação, por exemplo, se as placas não tiverem na orientação para norte, ou por exemplo, se elas não tiverem na sua inclinação ideal para tirar o melhor proveito das placas, elas vão ter perdas por isso. Então, muito cuidado nesse ponto, pessoal. Quando você for instalar na sua casa, você como cliente ou você como instalador, muitas vezes a gente tem boas opções de telhado e eu acabo vendo muita gente escolhendo telhados errados na hora da instalação. Então vamos tomar cuidado com isso e comenta aqui embaixo se você quer um vídeo também falando sobre esse assunto. Outra questão que pode gerar perda para o sistema, por exemplo, temperaturas altas. As placas têm um coeficiente de perda que a cada grau que sobe, ela perde uma porcentagem específica de perda. Outra coisa que pode representar perdas para o sistema fotovoltaico é a distância do inversor do ponto que vai chegar a energia, por exemplo. Se o seu inversor está muito longe do seu relógio, está muito longe do poste que vai ser injetado, essa energia que vai ser injetada, para ter que decorrer uma longa distância, ela vai sim ter perdas por isso. Você pode consultar programas para dimensionamento para saber exatamente qual a porcentagem de perdas que o seu sistema fotovoltaico vai ter, seu sistema de energia solar vai ter, que é o PVsyst, o PVSol, o Solergo. Vários desses sistemas vão te falar qual a porcentagem específica de perda, mas esses sistemas têm um custo, obviamente, né? Mas usando uma porcentagem de perdas que vai atender nas mais variadas condições, você pode considerar 25% de perdas para o seu sistema fotovoltaico. Então vamos calcular dessa forma, que aí
não tem erro. Mas, se o seu sistema não tivesse nenhuma perda, ele teria 100% de eficiência. Mas, como ele tem 25% de perdas, 100% menos 25%, que vai dar 75%. Ou seja, diminuindo as perdas, os 25% de perdas que nós estamos considerando que o nosso sistema vai ter, ele vai ter uma eficiência de 75%. Mas então, como a gente aplica isso para a potência do sistema que a gente viu? É muito fácil. 75% é a mesma coisa que dizer 0,75. Então, nós vamos fazer a seguinte conta. 3,01 kWp, que é o sistema como se não tivesse perda nenhuma, dividido por 0,75, que é a nossa quantidade de perdas que a gente vai ter. A gente vai calcular como é que ele vai ser se ele tiver 75% de eficiência. E nós vamos ter o resultado de 4,02 kWp. Aí sim, pessoal, esse sistema vai estar super bem dimensionado, porque nós calculamos todas as perdas que esse sistema pode ter. E como eu disse, se você quiser ter assertivamente quantas perdas o seu sistema fotovoltaico vai ter, você pode usar os softwares de dimensionamento para isso. Lembrando também, pessoal, que é muito demorado para fazer esses cálculos à mão. Você, como instalador, como integrador, é muito demorado para fazer esses cálculos à mão. Então é interessante que você tenha programas que façam esses dimensionamentos de forma automática. Mas então vamos à pergunta final. Quantas placas eu vou precisar para atender o meu consumo? Você está gostando desse vídeo? Se inscreve aí, não deixa de se inscrever, ativa as notificações e bora descobrir quantas placas você vai precisar. Você precisa ter em mente que não é porque uma placa tem uma potência maior que outra placa que ela vai ter mais eficiência. Existem placas, por exemplo, de 470 watt-pico, de 550 watt-pico, mas não necessariamente que a placa de 470 vai ser menos eficiente que a de 550. São outros fatores que dizem a eficiência das placas, como ela ser monocristalina no lugar de ser policristalina, por exemplo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, como nós vimos anteriormente, né, a nossa potência do sistema está em kW-pico, então ele está 4,02 kW-pico. Nós precisamos transformar para watt-pico para descobrir quantas placas. Então, 4,02 vezes 1000 para transformar em watt-pico, nós temos a potência de 4.020 watt-pico. Então, vamos supor que você precisa de placas para caber no seu telhado de 470 watt-pico. Você vai dividir 4.020 dividido por 470 watt-pico. Você vai ter um resultado de 8,55 placas, mas você não pode botar meia placa, né? Então você arredonda geralmente para mais, totalizando 9 placas, 470 watt-pico. Ou, se você preferir placas de maior potência, você vai dividir 4.020 watt-pico por 550 watt-pico e você vai ter um número de 7,30 placas. Como eu falei anteriormente, você não pode colocar meia placa ou 0,30 de placa. Você precisa colocar placas inteiras, números inteiros. Então, geralmente você vai querer utilizar, nesse caso, 8 placas de 550 watt-pico. E com isso, você descobriu exatamente quantas placas você precisa para suprir a necessidade do seu sistema fotovoltaico. Viu como não é tão difícil, pessoal? Acaba parecendo um pouco demorado às vezes, mas você pega o jeito e fica muito fácil. Então comenta aqui embaixo para mim o que você achou desse vídeo e também me sugira ideias de vídeos aqui, próximos vídeos, para eu estar trazendo conteúdo para vocês. Por hoje é isso, pessoal. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.